Bom dia para todos. É um prazer estarmos de volta. Hoje, com a nossa 42ª Happy Hour na internet, e tendo a honra e o prazer de receber a professora Verônica Pires, doutora em História Comparada pela UFRJ, professora de Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida, que vai nos apresentar uma palestra fantástica, a crescente estigmatização dos povos asiáticos e seus descendentes. Professora, muito bem-vinda. Eu fico honrada com a sua presença e agradeço a todos que estão aqui participando e aqueles que vão estar assistindo a gente no Facebook e no YouTube. Muito bem-vinda, professora. O microfone é todo seu. Obrigada, Mireille. Bom dia a todos. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado. Parabéns pelo trabalho. Se não me engano, 42º Happy Hour, né, da Together. E eu tenho assim muito carinho pela Together, até porque já participei em ocasiões outras de eventos, né? A Mireille e toda a sua equipe sempre muito cuidadosa com os eventos, detalhista, engajada. De fato, o nome faz jus ao trabalho que a equipe realiza. E eu tenho muito, não só que me orgulhar, como muito a aprender com a experiência da Mireille, e que sempre não só emociona, como traz reflexões importantes, porque a Mireille ela não cansa e ela não vai cansar nunca de buscar a tão desejada paz, seja ela, não é só a paz na ausência de guerra, não é só essa paz. Hoje a paz ela tem um sentido alargado e muito desejado, né? E enquanto pessoas como ela não cansarem, as nossas chances são maiores, né? A gente não pode desistir. Então, Mireille, muito obrigada, parabéns a todos, a equipe, né? Estou feliz de ver aqui a Fernanda, já numa atividade laboral, uma ex-aluna, assim, que eu acompanhei o crescimento, né? E ela está aí hoje engajada no trabalho, né? Já como peça fundamental junto à empresa que ela trabalha. Então, assim, é tudo muito favorável para que eu possa, de certa forma, provocar alguma reflexão e verdadeira, né? Porque eu acho que o momento agora é um momento de fazer uma imersão no espaço que a gente chama de realidade. Né? O que é a realidade? Bom, já começa o problema conceitual aí. Né? Hoje a gente está diante de várias realidades. Muitas vezes o mundo é interpretado de forma diferente, né, por grupos de interesses diferentes e que insistem, né, em, digamos, definir a realidade sob a forma que mais interessa. E aí vem, né, as chamadas fake news, os problemas de comunicação, as tentativas de forjar realidades ou de forjar futuros que não são, digamos, factíveis ou que interessam a alguns grupos e não a outros. Então, a gente já começa dentro de uma problemática muito grande, que é mergulhar na realidade. Em que realidade eu vou mergulhar? E a única coisa que eu tenho, que garanto que todos também têm, de forma consensual, tenho certeza que faz parte da realidade, é a pandemia. A pandemia, de fato, ela é uma realidade, até mesmo para os negacionistas. Então, em cima disso, eu entendo que todos, cada um na sua área, tem um compromisso inadiável
com, digamos, as reflexões, os estudos, as contribuições, as apostas, as crenças, a moral. Então, existe aí agora uma demanda, né, cada um chegando com seu conjunto para contribuir e tentar minimizar os efeitos dessa pandemia, não só na área da saúde, eu não preciso nem me remeter à quantidade de mortes, porque isso diariamente a gente está acompanhando, mas existem custos outros que vêm a reboque do que está acontecendo e que eu acredito que devam ser também observados. E é em cima disso que eu venho trazendo uma questão que me preocupa, que vem me preocupando cada vez mais, e como a gente é impelido a contribuir, né? Assim, o que um acadêmico tem a ver com isso? Tem, ele precisa contribuir de certa forma, ele precisa pegar o que ele sabe fazer e entregar isso sob a forma de reflexão, estudo, cuidadoso, rigoroso, metodológico, com seus conceitos adequados. É isso que um acadêmico pode e deve fazer. Então, eu, recentemente, comecei a ler, a buscar informações que me ajudassem a entender essa crescente agressão aos asiáticos e seus dependentes que vivem fora do continente, fora da Ásia. E, em geral, essas agressões relacionadas, ou em tese, entre aspas, justificadas pela pandemia. Então, eu começo a tentar decantar aquilo que é considerado fake news e aquilo que é considerado uma informação verdadeira, um caso verdadeiro relacionado a agressões direcionadas aos asiáticos por conta da pandemia, como se fossem seres, então, responsabilizados ou culpados pela pandemia. E como trabalhar isso academicamente? Aí vem o desafio, porque isso talvez não seja surpresa para ninguém. Você pode abrir um noticiário, você pode ligar a sua TV e deparar com casos de agressões que podem estar associadas à discriminação, ao preconceito, à xenofobia. Mas entre o podem estar associados e o efetivamente estar associado, tem um espaço muito grande. Como a gente deve observar esses casos e vincular esses casos efetivamente à xenofobia, ao preconceito, à desinformação, como fazer isso? E não simplesmente noticiar isso. Não que a notícia não seja importante, é óbvio, a notícia é o primeiro passo para que um estudo seja levado a cabo. É uma denúncia, mas é preciso, pelo menos quando você se debruça sobre um estudo, você ter critérios que definam conceitos, metodologia e efetivamente entregar esse saber, esse saber científico, esse saber estudado com base em metodologia, entregar para quê? Para promover políticas públicas ou para promover respostas que tentem frear essas iniciativas que são crescentes, até porque estamos em distanciamento social. Me assusta pensar que, num retorno à vida normal, onde todos circularemos por todos os lados, asiáticos num supermercado, numa igreja, possam sofrer agressão por conta de uma suposta origem chinesa do coronavírus.
e aí do novo coronavírus, da pandemia como um todo. Né? Me preocupa esse retorno à vida normal e a gente tem um grupo que hoje é alvo corriqueiro de agressões na rua, na calçada, nas lojas. Por incrível que pareça, existem cidades que hoje acompanham a crescente estigmatização desses asiáticos que já registraram mais de 150% de aumento do número das agressões desses asiáticos. Recentemente, em Atlanta, nos Estados Unidos, houve um crime que já está sendo estudado como possível crime de ódio, com 8 mortos, sendo que, se não me engano, 6 mulheres asiáticas. Casa de, se não me engano, também, não tô com, são muitos casos, então eu posso estar misturando, mas, enfim, existe a possibilidade do criminoso ter sido motivado por ódio. Eram casas de massagens e ele, então, partiu, invadiu e atirou e matou 6 dessas mulheres. Então, diante do sinal, que já não é mais um sinal, já é uma mancha, de que nós estamos diante de uma onda, uma nova onda de crimes de ódio direcionado aos asiáticos, eu acho que é importante a gente lançar luz sobre alguns pontos que ajudam pessoas comuns, pessoas do dia a dia, a tentarem encaixar as partes desse quebra-cabeça de forma mais madura, de forma mais salutar, e aí lidar com os conceitos importantes, lidar com, pegar o fio da meada e separar o que é político, do que é social, do que é econômico, né? E não misturar a esse ponto o ir e vir, né? O dia a dia, a ponto de agredir uma família, uma criança asiática na escola que sofre bullying por conta do coronavírus, e por aí vai uma infinidade de agressões que eu não conseguiria nem detalhar. Né? Aqui no Brasil já são 300 mil cadastradas num canal de denúncia. Então, desde que o canal foi aberto, foi recentemente aberto, a gente já tem 300 mil denúncias de agressão. Ainda não houve nenhum caso de morte, mas agressão sim, inclusive tem que orientar. Né? E normalmente são grupos muito silenciosos, né? Pela própria cultura, eles não são... você tem que estimular que eles façam a denúncia na polícia, porque isso não é automático, pela própria cultura. E tem sido, aqui no Brasil, muito complicado convencer essas pessoas de que é preciso ir à polícia e é preciso fazer a denúncia de crime de ódio. Então, nós estamos assim num momento que tudo pode acontecer quando esse novo normal surgir, porque esse novo normal ninguém sabe qual é. Mas o que a gente sabe é que já existem pautas que devem ser cuidadosamente observadas, como, por exemplo, essa onda de ódio contra os povos asiáticos. E o pior, nós não temos, não conseguimos sequer diferenciar um chinês de um japonês, de um coreano, de um vietnamita, e aí todos entram nessa onda. Não que fosse importante separar o chinês porque ele sim tem que ser identificado. Não, é bom que não se identifique, mas a regra é não agredir, não importa. Né? Sendo que o asiático ele tem uma aparência muito óbvia,
ele fica muito exposto, porque qualquer pessoa identifica um asiático e um descendente, né, por conta das características físicas. Então, essas pessoas estão com medo de saírem nas ruas, algumas, né, claro, nem todas, e serem agredidas, xingadas, chamadas de coronavírus. Nós tivemos um caso aqui no Brasil que uma trabalhadora de uma empresa, estava com 20 e poucos dias de empresa, ela saiu para almoçar, quando ela voltou, a colega de trabalho pegou um spray, um vaporizador de álcool, que usa para vaporizar álcool nas mãos, e jogou no rosto dela. E queimou ela toda, porque ela teve sensibilidade, inclusive entrou nos olhos e teve que ser hospitalizada. E quando jogou no rosto, jogou chamando de coronavírus, né? Que come umas comidas esquisitas, por isso que trouxe o problema para o mundo. Ou seja, de tudo que a gente imaginar está nessa lista de agressões. Então, a minha contribuição vai muito no sentido de alertar, elucidar, porque algumas questões, como o estigma, por exemplo, a gente sabe que existe, mas a gente não consegue identificar, conhecer na hora que ele está sendo construído, e quando a gente olha, ele já, como um visgo, ele já agarrou naquele indivíduo, naquele grupo, não importa, ele já está formado, e aí, naturalmente, essa pessoa vai sendo excluída do grupo. O estigma contra os asiáticos não é novo. Ele não é novo, ele data de bastante tempo. Ele está relacionado, inclusive, às teorias raciais do século XIX, quando se separava os grupos por raças e hierarquizavam essas raças. Então, nós temos obras, inclusive importantes, produzidas em vários países, né? Mas nós temos obras importantes aqui no Brasil que vão detalhar a construção desse estigma em relação aos asiáticos como um todo. Eu vou dar o nome, inclusive, do autor. Mas eu queria começar pelo próprio estigma, né? Como conceito. O estigma é um conceito. Ele não é uma percepção, ele não é uma intuição, ele não é um achismo. Porque se a gente não tiver claro o lugar do conceito, a gente não consegue identificar ele direito. Ele fica embaçado, ele fica opaco. É igual chamar... Se todo mundo é totalitarista, se todo governo autoritário é totalitário, então perde o sentido do ser totalitário, porque não basta ser autoritário para ser totalitário. Se todo líder que é popular vai ser chamado de populista, perde o sentido, o conceito do populismo. Porque não basta ser popular para ser populista. Então, existem preocupações com os conceitos. E aí eu gostaria de trazer uma luz para o conceito do estigma, e eu trago, então, o sociólogo Erving Goffman, que, para mim, é o início das preocupações com relação ao estigma, aos grupos estigmatizados, aos indivíduos e o que é, ao fim e ao cabo. Né? Então, o Erving Goffman, ele tem uma obra da década de 1960, e ele diz que o estigma, ele nasce, ele é uma marca profundamente depreciativa a quem é atribuído, né? Um indivíduo ou um grupo. Então, aquilo fica automaticamente relacionado àquele indivíduo, àquele grupo. Em algum momento, e essa diferença ela pode ser visível ou não, você pode ter um defeito físico, né? Uma diferença física,
como você pode ter algum atributo que não seja visível, né? Que seja, por exemplo, uma loucura, a esquizofrenia, né? Você não vê. Você olha para a pessoa, você não tem um atributo físico ali, é um atributo comportamental. Então, dependendo, né, dessa perspectiva, o estigma, ele tanto pode ser percebido como uma questão individual, ou seja, o indivíduo louco, como pode ser um atributo de um grupo inteiro, né? Ou seja, por questões culturais, morais, raciais, e aí você tem um estigma que é atribuído a um grupo como um todo, né? E aí entra, óbvio, a questão dos judeus, né? Existem estigmas que são históricos e que, por mais que se lute contra, você não... É como um visgo. É como se conhecer aquele grupo fosse conhecê-lo a partir dos seus estigmas, daquilo que o deprecia, né? Então, esse é um grande perigo, isso é um risco para os indivíduos e para grupos inteiros. Então, Goffman vai tentar explicar que o estigma nasce, né, de um atributo que é profundamente depreciativo, e eu escrevi aqui nos meus apontamentos, né, que esse atributo cria uma diferença daquilo que é considerado norma, né, e não é norma de maioria. Porque se a gente for olhar os asiáticos, eles formam a maioria, não é isso? Da população. Então, é um atributo, é uma norma hegemônica. É uma norma imposta por um grupo que aí eu vou, não sei se de forma irresponsável me remeter ao Ocidente, ou seja, é uma norma ocidental, é uma norma europeia, né, que se expande e que, a partir dessa norma, entende-se que quem escapa dela já é passível de observação e cuidado, né? Ela é incompatível. E, dependendo dessa incompatibilidade, ela pode se tornar uma pessoa desacreditada ou desacreditável. Esse é o passo para o estigma, né? Porque ela é desacreditada ou desacreditada. Ela tem alguma coisa que faz dela uma pessoa não confiável. Ela não pode fazer parte do grupo. Ela não atende à norma. E aquilo, como se fosse uma denúncia crescente ou um comportamento excludente, vai se espalhando e automaticamente aquela pessoa, aquele grupo, com aquele comportamento ou com aquela aparência, ela vai sendo banida do conjunto, né? da relação normativa. E essa questão conceitual, ela é base, porque é preciso que a gente identifique um estigma quando ele está sendo repaginado. Porque ele já existia? Já. A questão é que ele está sofrendo ele está ganhando nova roupagem. Ele está sendo ressignificado, atualizado, né? E pega-se carona em algo que já existe, né? E dá uma nova roupagem, dá uma atualizada, responsabiliza para poder banir. Por trás dessa questão, e aí eu já vou me remeter direto aos asiáticos, existem inúmeras, digamos, inúmeras facetas, inúmeras pautas que devem ser consideradas. Uma delas, e que tem sido meu objeto de análise recentemente, para um autor
que foi, inclusive, reitor de uma das universidades, se não me engano, na Califórnia. Vou até pegar aqui o Michael Hu, o nome dele. Ele foi um reitor do College of Environmental Design na Califórnia. Ele afirma categoricamente que esse crescente estigma em relação aos asiáticos nos Estados Unidos está relacionado à rivalidade econômica entre os Estados Unidos e China. Então, ele traz o debate que existe uma intencionalidade, e aí eu estou falando de homens públicos, como o próprio presidente da República, que foi Donald Trump, de trazer para o debate público acusações sem prova em relação à origem do vírus, né, e ajudando, estimulando a essa repaginada, né, que foi dada ao estigma contra os asiáticos. Então, a gente já tem estudiosos de ponta, importantes, consagrados, né, trazendo perspectivas que talvez não sejam para a gente surpresa, mas é preciso ajustar, a gente precisa organizar o pensamento, porque senão a gente acusa todo mundo de tudo e acaba não conseguindo responsabilizar ninguém, porque se todo mundo é responsável por tudo e todas as causas, elas são possibilidades, mas nenhuma delas é de fato consagrada ou efetivamente apontada, né, e evidenciada, a gente se perde numa denúncia que tem muito conteúdo, mas que não tem um resultado final. Então, o Michael Hu está dizendo, de fato, os Estados Unidos têm tido uma postura anti-China, que vem estigmatizando ainda mais os povos asiáticos e por conta de uma disputa geopolítica, em virtude do crescimento da China, e isso está lançando gás ao fogo no sentido das agressões, do preconceito, né, da exclusão desses asiáticos que vivem e descendentes que vivem nos Estados Unidos e muitas vezes nem nunca pisaram no continente asiático, né? Já são de gerações norte-americanas e nascidos ali e muitas vezes nem conhecem o idioma de seus descendentes, né? E hoje se veem preocupados em sair na rua, atravessar a rua e sofrer uma agressão que seja por verbal ou física. Isso sem falar na internet, porque pela internet esse número simplesmente explodiu. Explodiu. E quando você tem uma, digamos, uma presença, ou como parte dessa construção, vem de uma figura pública como um presidente da República, ou um ministro, a chance disso explodir é muito maior, porque é como se você estivesse legitimando ou autorizando essas agressões. E na maior parte das vezes fundamentadas em falsas verdades. Então, esse é um quadro, como eu falei, já existem cidades que estão apontando aumento 150% nos Estados Unidos, 150% do número de agressões denunciadas, registradas, isso sem falar nas não registradas, porque na internet, né, são muitas denúncias, mas ameaças, inclusive, pela internet, e que é crime, né? É crime também. E no Brasil, não é diferente, né? No Brasil, a gente, infelizmente, também está, digamos, engrossando esse conjunto de novos agressores aos asiáticos. E nós temos um instituto, inclusive, que é o Instituto Ibra-China,
que tem como responsável o senhor Thomas Law, e ele abriu um canal, hashtag racismo não, para que as denúncias sejam feitas, denúncias, né, de agressão a asiáticos. E os números são assustadores. Assustadores. A título de reflexão, veja, quando a gente chama de xenofobia, olha como um conceito pode ser complicado. Quando a gente chama de xenofobia, a gente se perde. Por quê? Porque muitos desses agredidos não são estrangeiros. Eles são nascidos no Brasil, de pais brasileiros. E aí a gente não consegue capturar a essência do crime, porque a gente se perde no conceito. A gente parte para a xenofobia, mas aquilo não se enquadra em xenofobia exatamente. E quando você precisa tipificar uma ação, especialmente quando você está estudando, você tem que estar muito bem tipificado. Senão você se perde no raciocínio e você não entrega a peça toda, digamos, encaixadinha. É preciso saber encaixar, para a gente poder denunciar de fato e apresentar um argumento factível para que políticas públicas sejam produzidas e pensadas para frear esse tipo de atitude. Então, nós temos uma doutoranda na USP que trabalha exatamente com essa questão conceitual, para pensar que a xenofobia não atende à reflexão neste caso. Ela não encaixa. Por quê? Porque nós temos mais brasileiros e filhos de brasileiros nesse conjunto de pessoas agredidas do que estrangeiros. Então, essa é uma das dificuldades que a gente precisa vencer. Entender que o estigma ele é crime e leva a crimes de ódio, e que pode custar a vida, como custou dessas mulheres asiáticas lá em Atlanta. Existe, como falei, um autor que se chama, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, Dever. Ele estudou esse crescente ódio aos asiáticos no Brasil. E ele tem uma fala dele muito interessante, que ele diz, me permitam ler, o discurso que é construído no Brasil é muito mais um eco filtrado do que vem de fora do que da realidade brasileira. Não tinha um chinês no Brasil e já falaram que era perigoso, que iria mongolizar a raça brasileira. Mongolizar, entre aspas. Então, nós nem tínhamos um asiático ainda, um chinês no Brasil, e a gente já alimentava o medo de uma mongolização. O que é mongolização? O que significa isso? Porque quando a gente chama alguém de mongol, a gente está alimentando o estigma e a gente nem sabe. Seria como se fosse uma pessoa com algum atraso cognitivo, meio... E a gente não sabe. A gente acaba alimentando. Então, um conceito é a chave para, óbvio, para um começo de reflexão madura. Saber de onde vêm alguns termos e não reproduzi-los de forma acrítica. O nome do historiador é Dezen, é Rogério Dezen com Z. Agora eu achei ele aqui, o nome completo dele. Então, ele fala dessa questão no Brasil. E nós temos
alguns agravantes. Assim como os Estados Unidos têm o capítulo Trump, que se encerrou, mas o trumpismo não. Então, muito cuidado, porque, né, a gente pensa que o Biden substitui o Trump, substitui a pessoa, mas o trumpismo, que é aquela aderência às ideias do Trump, permanece como um fantasma. E para ficar um pouquinho mais complexo, o Biden, Joseph Biden, não chega com um discurso ameno em relação à China. Ele chega pesado também. Claro que ele é muito mais elegante, ele é muito mais diplomático, mas ele deixa claro que a rivalidade, a disputa entre Estados Unidos e China permanece. Então, não é exatamente uma trégua, né? Não é uma trégua, apenas um discurso que ganha um pouco mais de elegância. Aqui no Brasil, nós temos também o nosso capítulo, que é, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro, que por diversas vezes já sinalizou essa responsabilidade da China pela pandemia. Diretamente, né? Assim como o Trump, acreditando de fato naquilo que está falando. E aventou, inclusive, a possibilidade de uma guerra química promovida pela China. Então, diante dessas duas situações, eu nem sei dizer se são as situações mais graves que o mundo tem. Eu apenas sinalizei, eu estou puxando essas duas situações. Primeiro, que já sou uma estudiosa sobre os Estados Unidos há muitos anos e uma pesquisadora, né, da política norte-americana e, obviamente, o Brasil, que é o meu objeto natural de interesse. Então, trago essas duas, digamos, esses dois cases e volto aos conceitos e volto à metodologia e penso, como lidar com isso? Que é, né, você vai buscar repertório para poder, então, lidar, né? Entregar alguma coisa à sociedade, que seja num happy hour com a Together for Peace, que seja de qualquer forma, né? Numa sala de aula. É isso, a gente tem, quase que uma obrigação, moral, né? Não é do indivíduo, não é da profissão, é da essência. Então, eu sugiro fortemente, enquanto a gente não tem nenhuma política pública, não pode contar com nada, né, da legislação, que a gente assuma individualmente um filtro, um cuidado. E esse cuidado passa por uma sequência, né, que eu, junto aos professores Bruce Link e Joe Palin, eu tomei a liberdade de trazer para mim e para a minha vida, né? Que são sociólogos, trabalham mais recentemente com a questão do estigma e vão tentar mapear aí o caminho que leva a esse visgo final. Então, eu primeiro partiria para a seguinte ação. Evitar e criticar e frear qualquer forma de rotulação das diferenças humanas. As Olimpíadas, hoje, festa de abertura. E o que são as Olimpíadas? Se não a integração, né? Ao fim e ao cabo, a integração de todas as nações a partir do esporte. Que vem desde a Grécia Antiga. Não é possível que a gente vá fracassar depois de tantos séculos, depois de tanta tentativa, depois de tantos caminhos trilhados. Então, não rotular as diferenças humanas, não estranhar
Não é para estranhar. E se estranhar, tem que levar 5 minutos estranhando, porque nos 5 minutos seguintes você tem que ser aquele que não só quer conhecer, como passa a apreciar, porque só é diferente. Não é melhor nem pior, só é diferente. Então, 1, não rotular as diferenças humanas. 2, não estereotipar, tipo mongolização. Isso é um estereótipo. Isso, né, é como se você criasse uma hierarquia de inferiorização daquilo que é diferente. Então, são etapas diferentes. Veja, eu não vou rotular e nem vou estereotipar. Né? É como você diz, essa é coisa de mulher, isso é uma histeria, coisa de mulher. Isso, cuidado, muito cuidado. Porque até dito por mulheres, de forma acrítica, vai gerar, né? Vai jogar naquele lugar que é o desacreditável ou desacreditado. Não queiram ser desacreditadas ou desacreditadas. E nem façam isso com ninguém. Terceiro, é quando eu separo aquele que eu rotulei de mim, ou seja, eu uso as minhas atribuições como norma e pego aquele que eu separei, que eu rotulei e, né, dou a ele um lugar diferente do meu, naturalmente menor do que o meu. E quarto, passo a discriminar os rotulados com base numa perda de status. Status social, status coletivo, status da classe. Podem até ser ricos, mas não é desse status que nós estamos falando. Né? É o status do coletivo. Ele é desacreditado. Ele é desacreditado. Ele não é confiável. Ele come coisas estranhas. Ele criou o vírus. Nada disso pode ser nem sob forma de piada, meme. Por quê? Porque, por mais que pareça engraçado, não tem graça nenhuma quando os números de vítimas crescem e a gente nem sabe que tem alguma responsabilidade em cima disso. Bom, acho que eu já falei demais. Não, está sendo brilhante, professora. Estou adorando. Eu não sei se era isso que era só para eu falar, mas não era. E aí eu queria finalizar com outros 2 nomes que eu acredito que ajudam. Não só esses autores que eu falei, mas existem 2 em especial que eu tenho lido com muito carinho. Um é o Michael Walzer, que fala sobre moral no ambiente internacional. Né? Existe uma moral? É possível cobrar uma moral nesse ambiente internacional? E quem vem, isso, década de 90. E quem vem renovando essa discussão com uma obra recém-lançada, e quem é internacionalista ou estudante de relações internacionais certamente vai reconhecer, é o professor Joseph Nye, né, que tem uma obra recém-lançada sobre a moral importa. E ele embarca nesse trabalho do Walzer e atualiza agora em 2020, lançou agora, ainda não tem tradução para português, e ele diz que, para terminar, a frase final dele, a frase final não, a frase que eu separei para finalizar aqui minha fala. Nós deveríamos saber, nos convencer, que todos usamos argumentos morais para julgar qualquer política externa. E nós deveríamos aprender a fazer isso melhor. Então, por mais que... Deixa eu revisar aqui. Por mais que algumas teorias isentem o ambiente internacional de alguns atributos,
talvez a gente tenha chegado a hora da gente trazer a moral de volta para o ambiente internacional, porque a gente está num momento de exceção e todos somos seres morais. A política é feita por indivíduos, indivíduos são morais. Né? A moral, ela não dá na árvore, a moral dá no indivíduo. Então, há de haver um espaço para essa moral, para que a gente consiga interferir, digamos, não só nessa questão dos asiáticos, é porque esse é meu foco agora, né? Mas... eu quis dar um pouco de história ao fenômeno social, para não ficar um fenômeno solto, né? Mas eu quis dar, personificar, e aí eu estou diante dessa questão dos asiáticos, mas eu acredito sim que alguma literatura vai ajudar e que, se a gente conseguir denunciar, utilizando os conceitos certos e o quantitativo, os canais, a gente vai conseguir contribuir com a paz, né? A prosperidade, enfim, a proposta das Olimpíadas, que é a integração de todos os povos e nações. É isso, Mireille. Não, brilhante, professora. Temos algumas perguntas. Sim. Em relação, como a senhora falou, a partir do momento que a gente vai poder sair mais e as escolas poderem começar a funcionar normalmente, eu tenho uma certa preocupação, principalmente com as crianças, porque você tem crianças asiáticas e que vão poder ser discriminadas e elas, por pouca idade, tentar entender do porquê que aquele lourinho, né, moreninho, não quer se filiar à amizade com ele, né? E isso vai ser muito, muito difícil. As professoras têm que ficar bem alerta para que isso não venha a acontecer, porque marca a criança naquela pouca idade, pode marcar para o resto da vida. Então, é muito delicado. Eu não sei se até o MEC, né, deveria ter uma conscientização para alertar professoras. Você sabe alguma coisa a respeito? Eu acho que você seria até um bom veículo para alertar eles com isso, porque depois haja análise. Eu desconheço se existe uma iniciativa nesse sentido. Talvez, por exemplo, a Ibrachina, que é um Instituto Instituto Cultural Brasil-China, tem várias iniciativas. Eu estou, inclusive, até querendo fazer uma aproximação. Você poderia falar, sabe com quem também? Com a Cláudia Costin. Eu tenho o contato dela. Excelente. No meu Facebook. Porque como os conceitos estão muito soltos, estão muito frouxos, tipo a xenofobia, porque aquela criança que está nas... Não é xenofobia, né? É crime de ódio mesmo, é bullying. Exatamente, exatamente. O nome disso é bullying. E o bullying, as crianças, elas recorrentemente, elas reproduzem de forma crítica o que elas escutam em casa. Com certeza, replicam. Né? Sendo que em casa escuta, às vezes assistir um noticiário, também. Um pai, uma mãe faz uma brincadeira, ou até não, às vezes não, às vezes até de fato acredita, ou enfim, é uma pessoa, é um agressor, e a criança traz aquilo para dentro da escola de forma crítica. Então, é importante que na escola aquilo seja estancado. Sim, para não se transformar naquilo que é engraçadinho. Olha que gracinha. Sim. E o agredido né, não está entendendo por que ele está se sentindo mal. Sim. Porque está todo mundo achando engraçado, está todo mundo, porque é só uma brincadeira, quando, na verdade, aquilo né, dos 4 pontos, né? Você rotula, depois você estereotipa, depois você separa, depois você discrimina. Com certeza. Então, não deveria nem chegar ao primeiro ponto, muito menos ao 4º. E a gente já está no 4º, porque a gente já está discriminando. É verdade. Né? Ou seja, a gente já atravessou todas as etapas
ajudados por pessoas públicas influentes, né? O ministro das Relações Exteriores, nosso ex-ministro, né? Foi muito contundente, o ex-ministro Ernesto Araújo foi muito contundente com relação à crítica à China e à crença de que existe uma conspiração, de que existe algo por trás, e isso banaliza o problema, legitima a agressão. Um pai e uma mãe faz uma brincadeira em casa, a criança vai para a escola e, de forma crítica, né, replica, e às vezes a professora também, ou o professor também não consegue pescar, porque está acostumado com outra modalidade de bullying, está acostumado com o bullying em torno daquele que tem sobrepeso, o bullying são coisas diferentes. Cabelo, isso, do cabelo black, né? E aí, ou seja, está acostumado com bullying, está focada em evitar modelos de bullying que são clássicos e não está prestando atenção nesses recentes. Tem que ter feeling para ver, para poder chegar na hora antes da coisa acontecer, para não deixar a coisa se espalhar. Inclusive, se você perceber, o passo 1, que é a rotulação, é aquela recorrente pergunta. De onde você é? Porque quando vê o olho puxado, já automaticamente... Já pergunta, já quer saber, né? De onde você é. Né? E você que tem sotaque, né? Também. Vai dizer que as pessoas vão perguntar de onde você é. Sim. É uma tentativa inicial já de rotular. De rotular, depois vai estereotipar, vai separar e vai discriminar. É verdade. Então, é isso que a gente eu senti, sabe, isso quando eu morava na Inglaterra. Meus 2 filhos, lourinhos, olhos azuis, e eu, morena, e quando eles me chamavam mami, os olhares que vinham em cima de mim, tipo assim, mami, eu nunca olhei do lado negativo, né? Mas eu também entendia a surpresa, de certo modo, dessas pessoas que achavam que a mãe deveria ser também loura, olhos azuis. E não é. A descendência, a minha mãe era clara, era olhos azuis. Mas, bom, eu sou morena, né? E acontece, né? Uma coisa, professora, temos aqui conosco Wagner, que pode se apresentar, e ele tem também algumas observações e talvez pergunta para a senhora. Wagner, por favor, o microfone é seu. Boa tarde, professor Verônica, tudo bem? Vocês acho que pela minha aparência já percebeu que sou asiático, né? Então, sou filho chinês. E realmente, isso que essa arpeal de hoje me mexe muito comigo, porque desde pequeno eu sempre sofri essa questão de ser chinês, né? Olho puxado, o japinha, vocês comem cachorro, sabe? Sempre essa questão, sabe? Eu sempre, nunca isso nunca me magoou, mas sempre fiquei chateado. Mas com a questão do coronavírus, hoje em dia, isso vem mexido comigo e desde o início eu sofri muita xenofobia, sabe? E isso mexeu muito comigo que, tipo, eu fiquei, sabe, sem saber o que fazer. Um dos relatos foi até no meu prédio, eu estava no elevador, aí uma vizinha minha, ela chegou assim para mim, falou para mim, vocês estragaram o mundo, por de vocês o mundo tá assim. Sendo que, sabe? Aí o outro caso foi, eu estava no restaurante, estava no caixa, isso foi bem antes, bem no iníciozinho, ainda não tinha chegado no Brasil o vírus ainda. O cara perguntou para mim e falou, você é chinês? Aí eu, sabe, eu não quis incomodar a pessoa, eu falei, não, eu sou brasileiro, sim, mas com minha família, assim, tá. Aí ele falou, eu sou chinês, sim, eu falei, mas que bom que você é chinês, né? Ufa, ainda bem, se você for chinês, seria um problema. Então eu tive que desmentir o que eu era, sabe, para evitar, tipo, problemas, assim, tá, ignorância, então acabou que eu fiquei... Quando eu saí, tipo assim, em choque, sabe, mal. Então aí eu meio que... Também tem um caso também de uma mulher que me viu na escada, ela botou a mão na boca e sai correndo.
Na época nem tinha os de máscara ainda, na época, então só por ter me visto, sabe, a aparência oriental foi. E eu tenho vários relatos assim, de conhecidos meus em São Paulo, que já sofreram agressão. Meu pai tem loja no Saara, no Rio de Janeiro, e ele falou que comentou que vários chineses perderam muitas vendas por causa por ser lá de chineses, sabe? Então, eu vejo que de muito tempo para cá, essa xenofobia contra o povo oriental, principalmente os chineses, que aumentaram muito, e eu vejo que não sei como vai ser daqui para frente, sabe? Ainda mais no discurso de ódio também do nosso presidente, tudo, isso vem aumentando cada vez mais. O vírus chinês, né, hoje em dia que fala também, então acho que isso, no futuro, para o povo oriental, vai ser um período bem complicado. Wagner, muito obrigada pelo teu relato. Eu lamento, de verdade, eu tanto lamento que resolvi estudar isso. Você está certo em se sentir constrangido, e você vai ter que aprender a reagir em relação a isso de forma a estancar, para não deixar chegar, digamos, no ponto 4 da discriminação. Todos nós vamos ter que fazer isso. Não estou dizendo você pela descendência, eu estou dizendo que todos nós temos, a partir de agora não, porque não é uma coisa recente, mas essa roupagem que a Covid-19 trouxe para esse estigma, ela é muito perigosa. E eu acho que isso diante até do que você falou, então, que corrobora o que as pesquisas mostram, passa a ser uma preocupação de todos nós. Tem que estancar isso imediatamente. Porque, e aí eu vou um pouco na direção do que o Michael Hu, aquele professor que foi ex-reitor, existe uma questão geopolítica importante que está, digamos, motivando, ou que está servindo como um dínamo importante para essa discriminação, ou seja, esse olhar sobre a China, que é um olhar acusatório, e com relação, o telefone não para de tocar, e eu não sei como é que eu tiro isso, né? Pronto, tirei. No caso do Brasil, que não é uma disputa geopolítica, nos preocupa mais ainda, porque, além de não ser uma disputa geopolítica, que pode até ser o caso dos Estados Unidos, ou pelo menos ser um capítulo importante da história política dos Estados Unidos, no caso do Brasil, não é uma disputa geopolítica, e mais, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, sem interrupção, sem interrupção. Então, considerando todas as questões sociais, políticas, ainda tem uma questão econômica, e a gente está literalmente dando um tiro no pé. E se tudo isso tiver apenas uma justificativa ideológica, no sentido do posicionamento do nosso presidente, pior ainda. É como se você estivesse jogando no poço a sua grande parceria, né, até pela questão dos BRICS. Né? Existe aí uma relação importante, que é uma relação chamada Sul-Sul, né? É uma representação do Sul global que precisa ter uma representatividade forte para minimizar o impacto das desigualdades, né? Que fazem parte, são inerentes ao sistema. Então, a gente tem uma representação importante com esses países, com os BRICS, e que a gente também está jogando fora. Então, existem várias questões que mostram claramente o equívoco que digamos, fraturar essa parceria e, acima de tudo, de qualquer outra motivação, as questões humanas. Vamos falar de segurança humana.
A segurança, as pessoas têm que ter segurança ao sair na rua, né? Elas não podem ter uma morte social, um trauma social, porque isso pode prejudicá-lo no seu futuro, no desenvolvimento, na sua profissão, na sua vida emocional. Sim. Né? Porque existem várias formas de você exterminar uma pessoa ou um grupo. Você pode exterminá-lo socialmente. E a gente já conhece, a história já mostrou o quanto isso foi errado. A gente já fez isso várias vezes. Né? E a gente está fazendo isso de novo, sem perceber, com memes na internet, e agora numa velocidade enorme, porque agora a gente tem as redes. Então, Wagner, eu agradeço o teu relato. Isso mostra que isso só é urgente, mais urgente do que o que eu pude falar. O que eu pude falar foi o que eu levantei, você viveu. Então, essa é a pauta. No meu olhar, nesse momento, essa é a pauta. Então, a pandemia é a pauta, mas a pauta da pandemia não é só a questão da saúde, é a questão da estigmatização dos povos, é a questão do desemprego, é a questão da falta de vacina para todos. A gente tem países que não viram uma vacina ainda. É verdade. Que é o caso do Haiti. Ninguém. Né? Países na África que... Então, a pandemia traz uma pauta diversa. E eu gostaria muito que todos nós incluíssemos nessa pauta, né, esse cuidado, a reversão dessa excrescência que né, excluir grupos, excluir indivíduos, agredir pessoas na rua, olhar para o tipo de olho, para o tipo de cor de pele e estereotipar ou separar do nós, né? Ele é diferente de mim e assim eu vou excluir. Esse movimento precisa ser estancado. Muito obrigada, Wagner, pela tua contribuição. Muito obrigado. Eu também gostei muito da palestra. Isso me fez refletir bastante. Eu até hoje em dia eu tenho muito receio de como vai ser o pós-pandemia, né? Porque eu passei, antes da pandemia, eu passei um tempo, né? Assim, tava vivendo assim e tal, e eu via os olhares das pessoas comigo, assim, até no carnaval, o pessoal falou, olha o chinês, olha o coronavírus aí chegando, olha o chinês aí, olha o cara, sabe? Então, tipo, desde pequeno, eu sempre a pessoa fazendo essas brincadeirinhas comigo, né? Então, eu sempre, sabe? Eu era pequeno e não entendia, né? Mas hoje em dia eu vejo que, cara, é algo tão surreal, sabe? De pensar, então... Eu fico até com medo de o que pode acontecer comigo, sabe? Assim, sei lá, a pessoa não entender, partir da agressão, ser ignorante, sabe? Então, eu fico até de vez que, assim, como que vai ser minha vida pós a pandemia, entendeu? Só por ser eu ser chinês. Você pode acreditar, Wagner, que essa preocupação já é de muitas pessoas. E eu inclusive, estou com um projeto já pronto, já até mandei traduzir, porque eu estou com vergonha de traduzir eu mesma para o meu inglês, que é meio, assim, não é suficiente para escrever um projeto acadêmico, e vou tê-lo, né, porque nós temos muito pela frente, assim, a luta vai ser grande. Vai ser grande. E é interessante, professora, que até agora eu procuro assistir alguns programas mais sérios e eu ainda não vi ninguém abordando esse assunto tão importante, né? Que se a gente não tomar medidas positivas, a coisa pode se alastrar muito rápido e isso não é bom para ninguém. Mireille, deu uma falhada na tua fala, não, eu estava dizendo, eu imagino que você tenha dito que não, ainda não veio a público essa pauta, né? Isso, não veio. Não veio. Não digo em jornalecos, eu digo em programas sérios, com pessoas sérias, para abordar, para não deixar que isso se alastre na sociedade, como você mesmo disse, através das mídias, o negativo
corre, é rápido. E quando o dano já está ali, para você resgatar, gente, sempre fica uma mancha. Isso Exatamente. não é bom para ninguém, né? Eu Exatamente. não sei se tem alguma outra pergunta ou observação, Fernanda, Eu Pedro. queria falar um pouquinho. Por favor, Pedro. Primeiro, professor, achei muito interessante. Isso com o Wagner eu já discuti, porque a gente é amigo, a gente sempre fala esse tipo de coisa. E a questão da Ásia eu acho muito interessante, da cultura, já estudei, eu gosto de língua asiática também. Então, é uma coisa que eu sempre procurei, acho muito interessante, até porque eles são a maior parte da humanidade, né, se você pensar bem. É esquisito o branco, o europeu, ser o padrão, sendo que a maior parte dos seres humanos são os asiáticos, né? A questão Verdade. muito etnocêntrica. Sim. E foge à realidade, né? Sim, Normal. enfim, então eu tenho uma sugestão, Pedro, de leitura para você. Tem um autor você deve conhecer, Immanuel Wallenstein. Ele tem a grande contribuição dele é o Sistema Mundo, mas ele tem uma obra que chama Universalismo Europeu. O Universalismo Europeu é uma obra pequenininha assim. Ele até morreu recentemente, o Wallenstein, que ele explica exatamente como é que uma geocultura, porque não é uma cultura ocidental, é uma geocultura que nasce na Europa e que se pretende universal, mas ela não é universal, né? Ela é local, ela faz parte de uma região específica, mas que ganha digamos, esse projeto universalizante. Então, trata-se de uma geocultura hegemônica, baseada numa moral ocidental e atravessada por o sistema econômico que embarca na construção dessa geocultura. E aí, para tentar entender como é que isso se impõe, apesar de todos sabermos que a esmagadora maioria da população mundial não foi criada ou nascida dentro dessa geocultura. Então, o Wallenstein ajuda a gente a fazer uma reflexão crítica importante e identificar a pressão e digamos, o alcance dessa ideologia que atende a meia dúzia, mas meia dúzia, claro, eu estou sendo exagerada aqui, uma licença poética, né, que atende a alguns, mas que se pretende planetária, mesmo não atendendo ao planeta. Então, como é que isso é possível? Como é que isso se dá? Quais são os argumentos utilizados para que isso se consolide? Ele também faz uma lista, ele mostra o caminho, olha como é que isso acontece. Aí ele vem mostrando os argumentos utilizados, né, porque ele trabalha com a retórica. Então, essa é uma construção retórica e que, de fato, não atende aos asiáticos. Né? Enfim, e a gente estranha. E agora, com o novo coronavírus, a gente embarcou nessa esteira para estigmatizar ainda mais, para atualizar o estigma e para dizer que China não. Mas muitas vezes a gente não sabe nem por que está dizendo China não. Está dizendo China não porque os Estados Unidos estão dizendo China não. Mas é o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos passou para o segundo. O que tem por trás de tudo isso, para além de um estigma que já vem desde o século XIX? E que eu estou me apropriando dele, me aproveitando dele para construir novos muros, ao invés de construir pontes. Então, eu concordo com você que não é uma maioria, mas é uma geocultura hegemônica. O que é hegemônico não é da maioria. Ao contrário, normalmente o que é hegemônico está ligado aos interesses de uma Normalmente minoria. É bem top-down, que é hegemônico. Professora, eu tenho uma recomendação, não de livro, mas de filme. Você já viu um filme chamado Gran Torino? Acho que Gran Torino. Não, escreve aqui para mim no chat. O diretor é do Clint Eastwood. Ele
ele mora num bairro que tem uma cultura asiática, uma etnia chamada Hmong, e começa a ter esses problemas de gangue e tudo, só que a própria cultura não se denuncia. Ele acaba ficando próximo dessa cultura por causa de um rapaz que mora perto dele, e ele começa super racista, veterano da Guerra da Coreia, e ele começa a tratar os asiáticos melhor, a entender a cultura. É bem interessante. Interessante. Legal, Normalmente escreve a aí. cultura marginalizada tem receio em usar a polícia, né? Você pega a cultura negra também, não tem um apreço pela polícia, é uma coisa complicada. Agora, o mais curioso, né, se é que o nome curioso se aplica, o termo curioso se aplica, é que é um grupo marginalizado, mas é o grupo, a segunda maior economia do mundo, né? Então, assim, tem que levar em consideração que a gente está diante de um caso muito particular, que é a questão China, e o quanto isso ultrapassou as fronteiras da política e veio bater na casa das pessoas, né? Veio bater no corpo das pessoas, veio bater na rede social das pessoas, ganhando aí uma proporção que foi além do grande debate político e econômico que envolve aí as duas potências em disputa. Então, essa particularidade que é assustadora, e como já falei anteriormente, a Mireia até aprofundou, ao voltar o ir e vir, a rotina normal, o que esperar? E o Wagner já apontou esse receio. Então, nós não estamos aqui criando cabelo em ovo. Não. Né? Nós estamos aqui ponderando sobre uma situação que preocupa os estudiosos, preocupa aos asiáticos descendentes, então tem que preocupar também aos fazedores de política. Tem que preocupar, tem que vir à tona. Né? Tem que ser estudado, publicado. O único artigo que eu encontrei mais atual, né, eu encontrei todo em inglês, que é justamente a questão da criminológica da coisa. Por que crime? Agora, a gente não tem nada em português. Por isso que eu estou agora tentando acelerar um pouco nessa questão dos autores, dos conceitos, porque uma publicação acadêmica implica em mais do que a narrativa. Tem que ter, né, obviamente, uma estrutura própria, método, rigor, como é que fez, que fontes usou, e etc, etc. Então, acho que isso atualmente a minha maior preocupação, inclusive, como já falei, já enviei para tradução, porque eu vou tentar fazer uma submissão, e vamos ver, eu não vou, com certeza eu não vou abandonar isso, até porque uma preocupação, quando agarra num pesquisador, não tem quem tire, não tem quem tire. Agora já era. Agora professora, tem também o elogio do Germano, dizendo obrigada pela sua contribuição, e ele também menciona que o debate das ODS nas escolas deveriam acontecer, porque também ajudaria a combater o racismo, né? A xenofobia, né? E para não manifestar o ódio. Eu acho que deveria. A gente ouve muito falar das ODS, mas já adulto, e não criança. Verdade verdadeira, total. Germano, muito obrigada pelo teu carinho. Eu sou muito emocional, né, nas minhas apresentações, e acho que isso às vezes alcança o coração, alcança o coração de algumas pessoas, mas isso não tira em nada a minha preocupação acadêmica na hora de escrever. E essa dica, né, da questão dos ODS, isso é uma forma extremamente organizada, estruturada,
de trazer o debate para dentro da escola. Porque, como a Mireille falou, a gente só discute isso em nível adulto, quando discute, e já num nível até de descrença de que esses objetivos possam ser alcançados. Né? Porque a gente acaba, a frustração é tão grande em relação a algumas questões que a gente não consegue nem acreditar que trata-se de uma agenda passível de ser alcançada. Então, quando você traz isso para uma criança, desde o momento em que ela está aprendendo a conhecer o mundo, né, isso pode ser muito mais facilmente internalizado e aquela criança começa a fazer a parte dela desde sempre, como, por exemplo, não estigmatizar uma pessoa dentro da classe. Né? Já começa bem, já começa dentro do ODS. E ver que aquela atitude faz parte de uma agenda de prosperidade global. Né? Ou seja, essa criança se sente orgulhosa de estar cumprindo com a parte dela, né, numa agenda que é audaciosa, ambiciosa, mas tem que ser, porque os problemas são graves. A gente não pode ter uma agenda medíocre. Né? Eu sempre falo, professora, que todos nós temos a nossa dose de responsabilidade para conosco e para com o planeta. Não importa quem você é, e isso é fato. Né? Ninguém está livre de responsabilidades. Né? É um prazer acompanhar as suas aulas em um tom sobre o que deveria ter sido feito. E a ação da solução deve ser tão coletiva quanto o problema, mesmo toda a sociedade envolvida. Eu não sei se Fernanda queria também dar algum alô, Fernanda? Sim. Então, o que me preocupa, na verdade, além dessa questão toda, é que aqui no Brasil, por exemplo, como a gente falou, não é só a questão da nacionalidade, é aquela questão da aparência física. Então, envolve muito mais do que o chinês. E quando a gente pensa em números, isso é absurdo. E na questão da economia, por exemplo, não vai impactar só a questão da China. A gente vai ter esse impacto com outros países, porque eu acredito que da mesma forma que envolve a população de outros países por conta política e social, a economia também vai ser impactada igualmente. Então, é um fato que vai impactar, mas eu não sei se a gente já tem algum resquício de que está acontecendo. Tem alguma coisa aí. Esses números aqui estão sendo alterados por conta disso. Já existe isso, Verônica? Seu áudio está fechado, Verônica. Desculpa. É que eu estou aqui preocupada do telefone tocar, porque eu não consigo tirar o som, porque o telefone toca, eu tirei o som do telefone, mas ele toca no computador. No computador, que nem o meu também. Aí, bom, se tocar, eu já estou com o mouse aqui. Bem, Fernanda, concordo com você. Acho que os impactos, eles serão visíveis e, tentando responder a sua pergunta, sim, acredito que sim. Não sei se você lembra da dificuldade que São Paulo enfrentou quando os ataques do presidente Bolsonaro, do ministro, e até acho que do ministro da Economia também, me parece que também juntou, né? O ministro Paulo Guedes se juntou a isso. E Dória, em São Paulo, chegou a mencionar que o Brasil iria, né, sofreria como retaliação a não entrega
dos insumos necessários para a produção de vacina. Eu ouvi, eu me lembro. Que nós iríamos, inclusive, perder a prioridade na fila. Sim. Que isso poderia estar causando atraso na chegada dos insumos do IFA, né? Mas você não acha, professora, que isso também foi uma influência naquele momento do Trump, o que o Trump tinha falado, e aí o presidente, vamos dizer assim, embarcou naquela onda que repercutiu em São Paulo, né? Sim, porque o Bolsonaro sempre contou muito, né? Sempre apostou muito, embarcou no governo do Trump. Então, não era uma relação exatamente entre os países, tipo Brasil e Estados Unidos. Não. É uma relação entre pessoas. Exatamente. Ficou muito pessoal. Isso, num nível de personalismo que não é saudável para as relações internacionais, né? Os países precisam se relacionar. Esse nível personalista, ele não é saudável. E curiosamente, também não era, digamos, não era simétrico, né? Porque não quer dizer que o ex-presidente Trump se relacionasse com o presidente Bolsonaro com a mesma, digamos, com a mesma atenção que ele recebia do presidente brasileiro. Então, tinha o chamado alinhamento automático, né? Quase que acrítico, mas não sei se a gente chega a falar em alinhamento, porque era uma relação tão personalista, tão da presidência, das duas presidências. Sim. Agora, sem dúvida, quando o presidente Trump falava, o presidente Bolsonaro fazia eco. E agora, desde que ele então foi substituído, né? Perdeu as eleições, a gente tem a chegada do presidente Biden, a gente já não tem o eco dos Estados Unidos, mas curiosamente, mesmo diminuindo a intensidade, quando o presidente brasileiro se refere, e já agora mudou o presidente das Relações Exteriores, mas digamos que o Guedes também ainda tem essa fala, quando fala sobre China, ainda tem uma fala acusatória, ainda tem uma fala que, mesmo não embarcando no Trump, que o Trump não está mais, permanece muito agressivo e muito especulativo em relação à suposta responsabilidade atribuída à China. E aí vem, óbvio, num nível de embaçado, é uma atmosfera embaçada, que acaba criando a tempestade perfeita para a construção, a reconstrução, a atualização desse estigma, né? Porque fala, mas não é direto, fala, mas não tem provas, fala como se fosse um mal, um mal planetário, como se fosse um problema da existência desse grupo, como se fosse um defeito que atribuído a todos, né? Todos daquela região, e isso definitivamente chegou, eu acho que está num ponto já considerado grave, e eu acho que ninguém deveria querer pagar para ver como vai ser voltar a convivência social, voltar a interação. Ninguém quer pagar para ver qual vai ser o saldo desse, digamos, dessa... Eu não vou colocar aqui como tragédia, porque eu não sei se... Essa palavra é forte. Gastando o termo tragédia demais, assim, e garçando demais. Mas eu tomara que a gente nunca tenha que usar esse termo para essa questão. Só para complementar, só uma observação do Germano, que ele fala, ele lembra a desinformação e discussão de ódio que atingiu os haitianos no Brasil em anos anteriores, durante o surto de ebola.
né? As pessoas se preocupavam com a epidemia do vírus ébola no continente africano também, que também desconheciam, né? No Haiti, um país da América Central. A educação é o único caminho possível, com certeza, mas uma boa educação. Professora, eu lhe agradeço imensamente a sua presença, a sua fala. Ai, eu quero ser sua aluna. Adorei. Agradeço a todos de estarem presentes e aqueles que vão estar assistindo nas nossas mídias e aproveitando para convidar vocês todos para a 43ª Happy Hour, no dia 29 de julho, com o professor Vitor Pires, que vai nos presentear com uma fala sobre os desafios do internacionalização. Até lá, muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.